Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Eu tô aqui na companhia do Renan Marcondes para mais uma live da Uma Galeria. Letícia, bem-vinda. Johanna, bem-vinda. Bem-vindos a todos. Oiam Design, bem-vindo. Fábio, bem-vindo. Marília, querida. Nário, deixa eu trocar aqui de rede. Pera aí. Troquei de rede. Oi, Nário. Oi, Tom. Acende luminárias. Tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira. Marcos Mariano, artista. Marcos Mariano, acabei de mandar. Acabei não. Ontem à noite ou antes de ontem, respondi sobre o seu portfólio que eu tinha recebido há um tempão. Ney Vargas, nosso convidado, já está aí. Silvia Almeida, todos muito bem-vindos e bem-vindas. Todas as pessoas sejam bem-vindas. Ricardo, Priscila, Caio. Muito bem, agora são 9h01 e a gente vai ficar aqui mais 9h02, nós vamos ficar aqui mais 3 minutos, vou dar alguns recados para vocês e aí nós vamos chamar o nosso convidado para bater um papo hoje. Nosso convidado é o Ney Vargas, para falar sobre colecionismo. O Ney tem, se não a maior, uma das maiores pesquisas sobre colecionismo de arte no Brasil. Então vai ser um papo muito legal, o Ney já veio falar ao vivo aqui na galeria e agora ele vai bater um papo aqui com a gente na live. Rodrigo Bari, colecionador e artista, fotógrafo também. Boa noite, Rodrigo. Max Oficial, muito bom, muito bom. Dedo não cai, vamos aos recados. Primeiro recado, o Tom já deixou a deixa aí. Pega o seu dedo indicador, clica no aviãozinho aqui e manda para o maior número de pessoas que você achar que vai se interessar por esse nosso conteúdo. Então a gente vai falar sobre colecionismo, né, sobre coleções de arte no Brasil. E artistas, galeristas, entusiastas, pessoas que, colecionadores, pessoas que podem ter interesse sobre colecionismo, talvez essas pessoas tenham interesse em ouvir um pouco sobre o que Ney tem para falar principalmente. Então, pega o dedinho, clica aí no aviãozinho e manda para eles. Aqui do lado do aviãozinho tem uma caixinha com uma interrogação. Nessa caixinha você pode deixar perguntas para a gente responder durante a live. E no cantinho direito aqui tem o coraçãozinho. Então, se você vê que o que a gente está falando está fazendo sentido de alguma forma, pode clicar no coraçãozinho que a gente vai sentindo se está fazendo sentido ou não e interagindo com vocês. Beleza? Roberto, bem-vindo. Nantrezena, bem-vindo. Ateliê Carla Petrini, bem-vinda. Rafi Gomes, Marcelo Benoli. Isso aí, Gustavo. Muito bem-vindas todas as pessoas. São 9h03, nós vamos esperar mais um minutinho até dar 9h04 e aí a gente vai pôr o Ney para conversar com a gente. O Ney já está por aqui, deixa eu convidá-lo. Espera aí. Ney Vargas, cadê ele aqui? Muito bem, vocês me ouvem bem? Fazem um sinal de joinha aí se vocês me escutam bem. Olá! Tudo bem, queridão? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, vou tirar o óculos, eu não vou ler, mas tudo bem. E aí, como é que tá o clima em São Paulo? Olha, por acaso hoje tá calor, eu tô de camiseta de manga curtinha, com a minha camiseta oficial da Uma Galeria. Mas Olha. aqui é um clima louco, hora é calor, hora é frio, hora é calor. Principalmente aqui no ABC, que a gente tá perto da serra. Então aqui no mesmo dia, às vezes você tem duas estações completamente diferentes. E aí, como tá? Tá com chuva direto, o dia inteiro hoje, tá frio, o inverno voltou e não resolveu não ir embora mais. E é isso, não sei o quê. Mas prazer estar aqui contigo. Prazerzaço receber você, dessa vez virtualmente. O Ney que já veio fazer... você veio uma ou duas vezes, agora eu não me lembro. Assim, na galeria eu fui, eu acho que 2 ou 3 vezes, mas eu falei que uma vez. Fui 3 vezes, foi a primeira vez que eu te ver, depois fui à noite na abertura. Eu acho que eu fui numa abertura do Gustavo.
Aham. Na fala no sábado. Muito bom. E agora você está participando online aqui com a gente, né? A galeria que eu mais gosto é São Paulo. Muito bom, tá vendo? E que responsabilidade, hein? Porque o Ney conhece do que ele está falando. Ney, você deve ter visitado todas as galerias, talvez, ou grande parte Não, delas. não dá para ver todas, é impossível. Eu visitei, dá para dizer que eu visitei quase todas fora de São Paulo, mas em São Paulo eu não consegui ver todas ainda. Que Para legal. ver muito São Paulo, né? Tem muita galeria. Tem muita coisa. Mas fora, na viagem, os 17 estados que eu percorri, em todos eu fui, em todas as galerias, basicamente, assim. E Que legal. é muito interessante ver como funciona essa dinâmica. É quase que foi uma pesquisa olhar para o mercado. É um braço importantíssimo para o colecionismo, né? Para a prática. Tá me ouvindo bem? Tá picotando um pouco o seu áudio. Eu não sei se você tá na internet ou no 4G, mas tá picotando um pouquinho o seu áudio. Tô com 5G aqui. Então, vamos tentar por aqui. Se por acaso eu peço para o pessoal, pode deixar que eu falo para você. Eu peço para o pessoal interagir se por acaso a voz minha ou do Ney estiver indo cortada. Vocês podem escrever por aqui que a gente corrige e volta nas falas com vocês, tá bom? Bom, Ney, eu queria que em primeiro lugar você se apresentasse. Afinal de contas, o que te credencia para falar sobre colecionismo no Brasil? O que você fez, o que você faz e por que você está aceitando esse desafio aí? Bom, eu tenho interesse pelo o ambiente onde a arte circula, né? Disso, já desde do ponto de vista de pesquisa acadêmica, né? Eu comecei no mestrado uma pesquisa, acho que está picando muito a minha fala, né? Tá um pouquinho. Não, o João tá dizendo que lá tá normal. É, eu É, ouço aqui, picando. o João tá dizendo que lá tá normal. Vamos continuar, vai lá. Vai. Ah, não, a Maria, o Marcos Mariano tá dizendo que tá picotado. Então deixa eu fazer o seguinte, eu saio e entro de novo rapidinho. Pode Tá ser? bom, pode ser. Pode ser. Então aperta o xizinho, eu vou tirar você aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado. Não, o pessoal tá dizendo que de fato tá picotado. O Roberto falou, o Tom falou, o Marcelo falou, o Rodrigo falou, isso aí. Às vezes, a internet é uma manhaca, né? O Roger tá dizendo, ou coloca um fone. Deixa ele voltar aqui, eu acho que ele vai... A mim vocês escutam direito? Fazem um joinha aí. Eu tô no 4G e ele tá dizendo... o Márcio tá dizendo que tá tudo bem. Legal, talvez ele tenha que usar um fone, beleza. A Paty que trabalha em redes sociais com a gente aqui. Cabelo cortado, pois é, ó, cabelo cortado. Fui no barbeiro, ganhei uma Fanta e aí ficou desse jeito aqui. Vamos ver se o Ney já voltou por aqui. Peraí. Vocês me ouvem bem. Ney Vargas, Ney Vargas. Ney Vargas, tá por aqui. Adicionar. Muito Oi. bem. Voltemos. E agora, será que melhorou? Eu bati um pouquinho o volume. Parece que... Segue picotado para ti aí, que saco. Eu vi ali que era para usar fone. Eu tenho fone, mas não fala. Não. A gente tá te ouvindo, Eu, na verdade, estou te ouvindo bem e o pessoal parece que me ouve bem também. Eu te ouço. Uhum. Eu não estou conseguindo. A minha fala sai picada para ti. Vou falar devagar. Você Aí, consegue talvez conectar talvez ajude. no Wi-Fi? Eu tô no Wi-Fi, a conexão é bem boa aqui, nunca tive problema, é a primeira vez que tá acontecendo isso. Na verdade, é a terceira live que eu faço no Instagram. Uhum. Eu faço mais no Zoom. Aí no Zoom nunca deu problema.
deu problema no computador. Bom, mas está ouvindo? Tô te ouvindo, eu te ouço bem. De vez Tá, em quando só que picota. então vamos lá. Eu fiz meu mestrado na Federal do Rio Grande do Sul sobre instituições culturais bancárias, os curadores e os produtores culturais, entendendo esses agentes e essas instituições como muito importantes na década do início da década de 2000, para movimentar o cenário das artes, né? Era um momento que o mercado começava a ascender. A preponderância do mercado de arte no Brasil vai se dar a partir de 2007, 2008, que realmente vai dar uma explosão, né? E com isso também tem um boom no colecionismo nesse período. E aí, no doutorado, eu fui justamente olhar para esse cenário, pensar nos colecionadores como agentes que estão desenvolvendo muitas práticas que estão ajudando a dinamizar o sistema, né? E eu comecei uma pesquisa para olhar para o campo institucional privado, os colecionadores privados institucionalizaram suas coleções. E no meio da tese, da pesquisa, eu tive aceito um projeto por uma pesquisa que ia olhar para o colecionismo privado, não institucional, mas residencial, digamos assim. Privado, privado. E bem, isso fez com que eu percorresse 16 estados, entrevistasse um grupo interessante de colecionadores, foram 83, e também essas instituições, que são 4 no Brasil, na arte contemporânea, ligada, de certa maneira, em menor ou maior escala, ao colecionador. É a Fundação Vera Barcelos, em Otim, João Carlos Figueiredo Ferraz, de arte no sul de Pernambuco. Então são as principais coleções, né? Vamos dizer. Não são as principais coleções, são as únicas instituições de arte contemporânea, de fato, que nós temos no Brasil. Pensando arte contemporânea, aquilo que é produzido pós-60, 70, com predominância nos 80, 90, porque as outras instituições de arte que nós temos, elas vão ter modernismo junto com contemporâneo, mas só contemporâneo mesmo, que dentro do campo institucional, é o que acontece historicamente no país e no mundo, né? Inicia pelas coleções privadas, vão institucionalizar, vão ficar Deus e depois se tornarem públicas. O poder público absorve ou abre soluções, mas é sempre um princípio que se dá na entidade da Casa dos Colecionadores. Então, eles têm um papel muito importante nesse sentido de fomentar o campo institucional, também fomentar a produção dos artistas, o sistema de modo geral, o que tem a ver com os processos de exposição. Os colecionadores ajudam muito a usar preferência a circularem, né, propondo a custeio desde catálogos até exposições mais robustas. Isso vai depender da escala financeira do colecionador. Tudo, na verdade, dentro do universo do colecionismo, a gente tem que falar de escala, né? São escalas muito, muito, muito variadas. Nenhuma coleção é igual à outra, nenhum colecionador é igual ao outro. Existem milhões de percursos feitos por eles, e assim como são as coleções, né? Cada uma muito distinta da outra. Mas a gente vai ter questões que são recorrentes. Por exemplo, o nosso colecionismo no Brasil, ele é muito local. Tem um percentual muito baixo de um colecionismo internacional, digamos. Uhum.
Os colecionadores vão pensar em, primeiro, olhar para o seu cenário. O que está acontecendo na sua região, tentar estabelecer, a partir daí, a relação com os artistas, de proximidade. Também vão ser relações de várias escalas, né? E Uhum. isso vai enriquecendo o universo dessas pessoas, né? Na verdade, é um princípio investigativo que os colecionadores fazem, de pesquisa mesmo, né? De começar a investigar, e aí compra a obra, aí se interessa em saber quem é o artista, e aí vai querer conhecer e vai frequentar ateliê, e aí daqui a pouco isso já migra para uma amizade, e mil coisas acontecem. É muito, muito frequente. Difícil o colecionador que não tenha uma relação afetiva com algum artista. E com galeristas também. Aham. Ô Ney, deixa eu te fazer algumas perguntas baseadas nesse preâmbulo aí inicial que você colocou. Primeiro, uma coisa que você falou dessa propulsão do colecionismo a partir dos anos 70. Existe algum mecanismo, algum dispositivo fundamental nessa data que impulsiona esse colecionismo? Ou não? Mais acaso, enfim, acaso. Não, na verdade, assim, eu falei dos anos 60, quando eu mencionei anos 70, eu estava falando da arte que começou a ser produzida anos 60, 70. O colecionismo, ele 2007, você falou, né? 2000. na verdade, o que acontece? Com o maior número de galerias no mercado, né, com o maior número de eventos, a gente percebe que então vai ter, nesse momento, o maior número de colecionadores. Eu não tenho um dado científico para te dizer. Eu tenho, por exemplo, nos meus instrumentos metodológicos de pesquisa, eu utilizei um questionário e essa entrevista em campo, né? As entrevistas em campo. O questionário, eu tive 201 respostas. Então, nós vamos ter, por exemplo, escalas de início de coleção, de 5 em 5 anos. Né? Eu vou ter 20%, eu vou ter aproximadamente, agora de cabeça, mais de 30%, 35% em 10 anos dos respondentes. Ali entre 2005 e 2015. Super recente. Coleções recentes que emergiram nessa onda, né, que foi um boom, um movimento muito forte no mercado de arte brasileiro. Começou a esquentar. A gente Oi? tem o país surfando uma onda positiva também economicamente, né? E aí sim, aí eu vou poder te dizer por estudo, né, olhando para trás, porque eu só consigo olhar o colecionismo no contemporâneo pensando o que ele está contribuindo para a sua própria história, né? Uhum. E hoje, como é que as dinâmicas constituem esse colecionismo, essa prática no Brasil, e que a gente pode pensar que o Brasil está contribuindo para essa grande macro história. E aí, Uhum. olhando isso, eu fui ver que desde o início dos primórdios, o Márcio está pedindo para fixar. Eu vou escrever aqui, Ney Vargas. Ah, tá. Bom, é que eu tô segurando o meu celular, então, assim não vai dar para fixar. Mas Como que eu desde, consigo fixar, hein? Alguém sabe? Fixar o comentário. Pronto. tá. Desde que a arte começa a ser colecionada dentro de um ambiente sistêmico, onde começam a surgir agentes, o próprio artista se consagra como tal, e a gente está falando ali na pré-renascença, né? Sempre houve grandes booms do colecionismo ligados a momentos prósperos da economia. E aí eu fui para a história, para olhar para quem estava tentando entender a formulação do capitalismo
E aí eu achei o Arrighi, né, que é um pós-marxista, né, é um pós-marxista da escola italiana que estabelece 4 grandes ciclos econômicos. Em todos esses ciclos econômicos, eles são acompanhados de grandes desenvolvimentos da área. É o ciclo florentino, genovês florentino, o holandês, o londrino e o americano. Não à toa é o ciclo ainda onde a gente está, o ciclo americano. Os Estados Unidos detêm 44% do mercado internacional, do que movimenta em termos, né, de montante, mercado de arte. E aí isso entra uma pergunta, né? Eu vou até puxar esse gancho aí para responder uma pergunta, quer ver? Alguém tinha perguntado se no exterior também é alguma coisa semelhante, né? E aí o Ney pode falar com muita propriedade, mas é essencialmente diferente, né? A característica Assim, de colecionismo aqui. nos países em desenvolvimento, esse fenômeno do colecionismo local ele vai acontecer. Né? Nos países mais ricos, Estados Unidos, em alguns países da Europa, a China começa agora, né, a desenvolver um colecionismo mais internacional, digamos assim, que abriga vários artistas de várias regiões. Né? Londres, né, tem essa característica, porque está, enfim, ali num epicentro, numa linha Nova York, né, vai até Moscou também, enfim. Então, essas poucas regiões vão ter essa característica, mas, no geral, é muito local. Né? Majoritariamente são coleções locais. E aí eu queria fazer um comentário muito em linha com o que você está dizendo, porque a galeria, né, a OMA, ela tem essa preocupação com o desenvolvimento regional, né? Então a gente está deslocada desse eixo principal de circulação das artes com um olhar para os artistas que são da região. Inclusive o Renan, que está aqui atrás de mim, ele é um artista de São Bernardo, hoje representado por uma galeria de São Bernardo, quer dizer, eu percebi isso ao longo do tempo, né, na prática do dia a dia do mercado de arte, o quanto que as pessoas estavam, os colecionadores estavam atentos a esses artistas que estão ao seu redor, né? Porque isso, de fato, cria uma outra coisa que você falou, que é essa responsabilidade com a manutenção da coisa, né? Quase que uma ação de mecenato ali, de propulsão, ele como uma mola propulsora do próprio circuito como um todo, né? Exatamente. Isso é muito forte desde sempre, historicamente, né? Isso que é lindo de estudar a história do colecionismo e ver isso acontecendo no Brasil em 2020, a gente tendo práticas que são de 500, 1000 anos atrás, né? Isso não muda, isso continua, tá pulsante, né? E é interessante tu mencionar isso no teu caso, porque começa a ser reconhecido como alguém que está fazendo isso, né? Pelo próprio meio. E a imprensa, quando tu sai na imprensa sendo a Galeria de São Bernardo, que quase como uma coisa bizarra, assim, uma anomalia. Olha que estranho, uma galeria. Então, assim, né? Porque é muito. Exótico, né? Porque a concorrência é absolutamente desleal, né? Tu tá no meio dos tubarões, né? E conseguindo se destacar, isso é muito interessante. Isso cria toda uma nova dinâmica, né? É muito importante. Tem uma experiência na Argentina que eu fiz umas lives com a tua parceira de business, de mercado, que é a Bruna Bailuni, né? Da Alta. Queridíssimo. Isso, e a gente fez umas lives lá com colecionismo, até mesmo não consegui fazer. E a gente trouxe um caso da Argentina, e eles criaram um grupo de colecionadores, a clínica de colecionismo, e essa clínica pôde desenvolver uma série de ações, inclusive estimulando a criação de galerias em regiões fora do eixo de Buenos Aires. E,
Então, essa relação entre galeristas, colecionadores, artistas, né? Isso tem, nos últimos 10, 15 anos, foi crescendo, né? As pessoas puderam adquirir, começar a adquirir isso também, conhecer. Como tá aí? Tem mais Aqui tá picotando um pouco. A sua imagem tá congelada e cantando. ele começa a picotar um pouco mais o áudio. Você ouve a gente bem? Ixi, eu acho que cortou de uma vez. Vocês estão me ouvindo bem, particularmente? A imagem do Ney, ela tá congelada. Ah, Cris Delagnese, que Tá me querida. ouvindo? Tô te ouvindo agora. Ah, o Ney saiu, ele disse que vai sair e entrar de volta. A gente estava falando, o Ney estava falando exatamente sobre perspectivas de colecionismo no Brasil, né? E como a pesquisa dele de mestrado, né? Iniciou na pesquisa de mestrado e agora na pesquisa de doutorado, mostrou que o colecionismo no Brasil, aliás, o colecionismo no mundo, primeiro, ele se desenvolve acompanhando os ciclos econômicos, né, grandes ciclos econômicos, e que as coleções elas nascem majoritariamente de uma perspectiva local, né? Isso falando de países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Então, isso traz uma dica ou uma reflexão, ou enfim, para muitas pessoas que estão aqui olhando, que estão aqui assistindo, da relevância de você, artista local, ter um impacto local. Enfim, dá para tirar muita coisa a partir daí. A gente tem aqui, o Marcelo está perguntando do perfil da coleção pessoal do Ney. Embora o Ney, eu sei que ele tem algumas obras, eu não sei se ele entra como uma análise até pessoal da sua própria coleção. Quem mais fez alguma pergunta aqui alinhada com o que a gente está conversando? O Roger fez uma pergunta aqui que talvez eu possa ajudar e o Ney comenta assim que ele voltar. Como é que funciona o mecanismo quando um colecionador efetua a doação para uma instituição? Roger, isso eu posso comentar, até porque a gente vive isso aqui na galeria, né? Sempre que deixa eu convidar o Ney enquanto isso. Sempre que um curador se interessa pelo trabalho de algum artista, curador de alguma instituição, muitas vezes ele tem já o recurso, a instituição tem o recurso para efetuar essa compra, ou ela tenta viabilizar essa doação por meio de algum colecionador. E aí, muitas vezes, fica a cargo da galeria de buscar esses parceiros, de buscar esses colecionadores para que eles adquiram a obra e doem integralmente para a instituição. Isso é uma atuação de uma generosidade tamanha, né? Nós temos, aliás, aqui tem um colecionador, o Rodrigo Bari, que já doou um trabalho, por exemplo, do Bruno para o Mar, né? Um pedido do Paulo Herkenhoff, que a gente conseguiu viabilizar. E tem outros colecionadores de relacionamento da galeria que também já doaram outros trabalhos de artistas para as instituições, mas normalmente é a galeria que faz essa intermediação com o colecionador que ela tem mais relacionamento, enfim. E aí é uma compra e uma doação integralmente, né? Não significa comodato. O colecionador ele não tem nenhum benefício direto dessa doação, a não ser o ato quase heróico de dispor de um dinheiro, né, da renda dele para comprar um trabalho e deixar para dentro de uma coleção. Respondi mais ou menos direito, Ney? Respondeu, isso aí. Felizmente a gente tem bastante colecionador generoso que está aumentando, né, o número de pessoas dispostas a oferecer obras a museus, né? O caso do Mar do Rio é exemplar nesse sentido, né, de ter feito um acervo montado em grande parte dele com doações, né? Segue trancado, Paulo? Não, tá um pouco melhor. Tá um pouco melhor do que estava. Vamos continuar
aqui. Eu vou rapidinho responder, então. Quando eu pesquisei, né, e fui à casa das pessoas, eu sempre tentei convencê-las de que elas eram colecionadoras. Uhum. Pelo fato delas adquirirem, pelo fato delas circularem no meio, delas procurarem informação. Mas eu mesmo não me acho um colecionador, embora eu adquira obras dentro das minhas condições, né? Eu tenho muito mais PA do que qualquer outra coisa. PA é presente de artista. E como essa obra aqui atrás, por exemplo, da Roseli Jean, que é um desenho maravilhoso, que eu amo. Eu ganhei de aniversário, se não me engano. Não, eu ganhei 2 trabalhos de aniversário dela. Que legal. Então, o Márcio está aqui também, ganhei presente dele, estou esperando. Vou lá buscar pessoalmente para pegar mais, ver se eu consigo seduzir ele, dele me dar mais. Uhum. E aí eu vou fazendo a minha coleção. Mas na verdade, eu fiz essa brincadeira para dizer que essas escalas tão variadas de coleções, a gente pode lidar com a ideia de que a gente tem desde acervos até, de fato, coleções. Uhum. Tá? No sentido dos acervos não serem Poxa, que pena, tá cortando mais uma vez com o Ney. coleções, se a gente for pensar coleções a partir de critérios, né? A partir de uma questão. Estou ouvindo bem de novo, trancou minha imagem. Se a gente for pensar em coleções, que seja de uma forma mais local, mais regional, vão diminuir radicalmente o número de coleções que são estabelecidas por critérios, né? Em que Uhum. o colecionador vai querer, enfim, investigar uma questão da arte, e esse é um colecionador mais especializado, assim. Mas eu não acredito que a pessoa que adquira obras tematicamente, que ela não possa também ser chamada de colecionadora só porque ela não tem um critério aquilo, algum tipo de emoção com a obra. A obra mobiliza ela a ponto dela ter vontade de adquirir, e ela vai adquirindo. Tendo ou não tendo critério, é preciso ter uma série de procedimentos Uhum. que aí muitos colecionadores não têm, que é aquele cuidado, né, da obra, a questão burocrática, legal, né, que independente se a obra é pequena, se independente se a obra saiu barato, caro, ela vai ter que ter um cuidado, tem uma burocracia, profissionalismo dessa prática, né? Tá me ouvindo Ô, bem? Ney, tá picotando um pouco. Eu queria pedir para o pessoal para eles comentarem aqui se eles estão conseguindo captar a mensagem ou se tá saindo inteligível. Enquanto eles não comentam, é, parou acho que um pouco a interação. Eu queria te fazer uma pergunta, por exemplo, se você tem esse dado em números, vamos dizer assim, né, ou em percentuais, o quanto das coleções brasileiras que têm essa preocupação e essa noção de colecionismo desde o princípio, e o quanto o quanto as coleções elas nascem muito mais, talvez, de ímpeto ou de outras formas, vamos chamar assim, mas que não sejam ordenadas e profissionalmente constituídas, vamos chamar assim. Vixe, a conexão tá bem ruim com o Ney. Vocês conseguem ouvir o Ney?
Você me ouve, Ney? Sugestão de computador. Agora. Mas você consegue conectar em algum computador aí? Consigo. Deixa eu pegar meu computador. Peraí. Só um pouquinho. Tá bom. Legal. Enquanto isso, eu vou desligar, então. Deixa eu desconectar. E vou batendo papo com vocês enquanto ele conecta novamente. Ó, o pessoal tá dizendo, sumiu, sumiu, agora não, tá ruim. Vamos ver se o Ney consegue conectar novamente. Ele está em fase final da escrita do trabalho dele. Aliás, eu não sei nem se ele já concluiu, mas ele estava, de fato, nos finalmente para terminar a escrita do trabalho, fazer a defesa, né, da tese dele de doutorado e aí depois partir para a publicação. E, enfim, ele visitou, que nem ele estava falando, visitou grandes colecionadores, grandes, pequenos e médios colecionadores, mas visitou, creio que as principais coleções de arte contemporânea, sem dúvida, no país, mas os principais colecionadores e conseguiu traçar um panorama que a gente não tem, né, de forma sistemática, organizada aqui no país. Por isso, a coleção dele se torna tão relevante. Em breve ela vai estar disponível para consulta para todo mundo. Mas o Ney, particularmente que eu conheço, sim, é uma das pessoas que mais transitou entre colecionadores, porque a gente tem muito relacionamento com colecionadores, né? As galerias, mas é a galeria com um colecionador e de colecionador para colecionador, esse trânsito lateral. Eu acho que o Ney, com certeza, é a pessoa que mais tem propriedade aí para falar. Deixa eu chamá-lo novamente aqui. Tu Voltamos. sabe o que acontece com o computador? O quê? Não dá, eu não parece que não tem como, né? Fazer live pelo computador. Tu já fez? Eu não sei, eu já assisti live pelo computador, mas fazer Sim, eu não me lembro de fazer. assistir tu pode, fazer não. Ah, eu não sabia. É, Eu não coisa meio sabia. maluca. Ô, Ney, me conta em que estágio que tá da sua pesquisa. Você já terminou da escrita? Estou escrevendo desde a época da pandemia, me deu um nó na minha cabeça. Eu tive que mudar um monte de coisa, refiz muita coisa. Estou com quase uma tese escrita, abandonei e comecei a fazer outra coisa. Eu fui afetado pelo vírus do desespero. Mas está indo bem, eu estou adorando, porque eu acabei utilizando uma outra metodologia e mudei o cenário. Eu ia fazer a minha tese, ela ia ser só sobre as instituições. E depois eu ia escrever essa outra que eu percorri o país. Mas eu resolvi misturar tudo, fazer uma coisa só, para dar um caldo mais consistente sobre o estado da arte do colecionismo no Brasil, digamos assim. Ô, Ney, e se você tivesse que... Ó, uma pergunta interessante do Roger. No decorrer da pesquisa, acabou influenciando algum colecionador a adquirir alguma obra? Sim, sim, porque aí muitos colecionadores que têm obras, coleções muito específicas, eu fui indicando, olha, achei por exemplo, tem um colecionador de tridimensional. Cada escultura que eu achava, eu mandava para ele. Tem uma colecionadora que aí não é assim, é uma coleção de arte, mas é uma coleção atípica, que é a Verônica, a Veridiana Brasileiro, que ela coleciona Mona Lisas, feitas por artistas os mais variados. Então, eu indiquei duas obras para ela. Ela comprou um Ciron Franco, uma Mona Lisa feita pelo Ciron na década de 80, super bonita, uma gravura que eu achei em Goiânia, e outra aqui na minha cidade de uma artista que fez uma Mona Lisa digital, e aí ela também adquiriu. Mas eu vivo passando, assim, se a pessoa gosta, que eu sei que tem, não no sentido de vender, mas para
para olhar, né? Para ver. E é sempre muito bem-vindo. As pessoas, os colecionadores gostam. Eu vou te indicar uma Mona Lisa, então, para você mandar para ela, que é do Gustavo Jerônimo, que ele pegou um livro de... O Gustavo Jerônimo é dos Ready Mades, né? E é um artista local, aqui do ABC. E ele pegou uma Mona Lisa e xerocou de um livro, e ele foi autenticar essa cópia em cartório para dizer que aquilo era uma Mona Lisa original, né, autenticada em cartório e tal. E deu um bug no cartório, porque ele falou assim, não, mas eu não posso autenticar, porque isso não é a Mona Lisa original. Ele falou, não, mas é uma cópia autêntica do livro e tal. É a E cópia aí original. porque não... Enfim, e aí ele tem essa obra que ele vende a Mona Lisa original, mas é original, cópia a partir do... É uma maluquice, mas muito divertido. O trabalho dele vai muito... Não, eu quero saber disso. Olha só, tem uma dica ali dizendo que é para apertar o F11. Onde é que eu aperto o F11 no Mac? Não tem, né? No Mac tem, depende do Mac. É o FN e aí o F11. Normalmente ele vai estar ali perto do som. Ah, aqui em cima. Agora que eu vi, bem pequenininho, mas assim, minúsculo. É verdade. Nunca tinha visto. Função F11. Ô, Ney, e me conta uma outra coisa. Se você tivesse que fazer uma comparação, por exemplo, do nível de consciência dos colecionadores brasileiros e do nível de consciência para coleções internacionais. Eu não sei se você tem esse parâmetro das coleções internacionais, mas você diria que a gente tem um bom desenvolvimento do colecionismo aqui, a gente está iniciando, a gente está... Em que pé que nós estaríamos, ou que as coleções como um todo no Brasil estão se desenvolvendo? Olha, a gente tem... As grandes coleções brasileiras são absolutamente maravilhosas. Assim, a gente tem coleções incríveis, né? Privadas. Aham. Tem pelo menos aí, dá para apontar umas 20, 25 coleções de grande peso, né? Bom, no cenário latino-americano, o Brasil se destaca indiscutivelmente. As Sem coleções dúvida. mais importantes são aqui, não tem que discutir. Agora, claro, se a gente for aí fazer esse confronto com outros cenários mais promissores, como o caso dos Estados Unidos, aí fica muito ingrato, né? Outro dia, o Leandro Muniz estava falando sobre o trabalho dele na Select, numa live lá com a Bruna, e comentou sobre os colecionadores negros nos Estados Unidos e que a comunidade negra começou a questioná-los porque eles estavam repetindo padrões de colecionismo branco. Então, para te ver que o nível de debate, de discussão do colecionismo em outros lugares, dependendo do lugar, é muito avançado, né? Aham. Mas o que que era esse padrão? Você lembra desse comentário? O que que era Então, especificamente? ele ficou de me passar o texto que saiu no New York Times. Ele me passou outro texto e aí a Aham. gente não retomei o assunto, mas eu vou ficar no pé dele para ele me achar. Foi aquele menino o Menezes, né? Hélio Sim, Menezes, sim. Sim. que falou para ele, até tô afim, se tu tem o contato do Hélio Menezes, me fala, porque com o Leandro não deu certo. Mas Não, enfim, eu acho que eu tenho contato de ambos. Eu te passo depois. do Leandro eu tenho também. É Aham. um querido. Mas, assim, tem muito avanço. O Brasil é muito avançado em relação a muitos países e muito atrasado em relação a outros. Uhum. Mas somos players internacionais do mercado de arte internacional, né? Em que Isso tu período? sabe. 2012, 13, 14, por ali, o, o Brasil passou a ocupar 1% do orçamento da arrecadação internacional global do mercado de arte. Com isso se configura um player, né? Aham. Mas isso daí foi lá, passou, foi rápido, foi um gostinho que se teve. Na verdade, nós não temos indicadores para entender o cenário das artes de modo bem claro, né? É tudo muito Uhum. hipotético. O próprio
report da UBS também não é claro. Assim, da onde que eles tiram as informações brasileiras, a gente não sabe. Porque nem nós temos, né? Aham. Então, tá É, cortando os aí? reportes, os reportes como um todo, eles vêm por meio da internet, né? As pesquisas vêm por meio da internet, mas a gente custa entender como que isso alcança uma parcela significativa das galerias ou dos colecionadores ou, enfim, dos atores aqui locais, a ponto de dar uma resposta igualmente significativa para essa base, enfim, internacional. Mas são os únicos que a gente tem, né? E o interessante é que, no final das contas, eles são poucos, eu concordo contigo, são um tanto quanto. Como é que fala? Num terreno arenoso, mas eles se conversam, né? Você vê que os resultados, se você vai pro da UBS, ou se você vai pro da Risco, ou se você vai para, não importa o reporte necessariamente que você pegue, eles normalmente os números batem, né? As contas se fecham entre eles. São bem próximos, é. Uhum. Foi tão difícil ter como falar com os coordenadores. Eu tive uma Aham. recusa de fato e duas enrolações. Ele disse que não ia dar, não ia participar da entrevista e que não tinha interesse. E outros dois ficaram me enrolando, dizendo que sim, daqui a pouco já a gente agenda E nunca encontrou e essa nunca agenda. agendaram. Tem uma pergunta aqui interessante do Tom. Você enxerga no colecionismo uma saída para a preservação das obras de arte contemporâneas para o futuro? Eu não consegui ler toda e eu não te ouvi. Tu pode repetir? Você enxerga no colecionismo uma saída para a preservação das obras de arte contemporâneas no futuro? Uma saída para a ação das obras no futuro. Isso. A conexão tá bem ruim de novo, Ney. Será que você consegue sair e voltar? Eu vou sugerir, inclusive, Sim, ver se você consegue entrar novamente. Vamos ver se o Ney entra novamente. A gente estava respondendo a pergunta do Tom. Se o colecionismo ele é uma saída para a preservação das obras no futuro. Deixa eu chamar o Ney aqui novamente. Se eu pudesse responder, né, embora a pergunta é para o nosso especialista, Tom, mas sem dúvida o colecionismo é uma das principais fontes de preservação, né? Então, não são todas as coleções de fato que preservam como deveria ser, mas sem dúvida preservam muito melhor do que em outras situações. Desculpa, Ney, eu até enquanto você entrava, eu usei responder a pergunta do Tom aqui. não tem problema. Sobre a preservação, né? O que a gente entende de história da arte, né? A arte consagrada, a arte que fica, e aí falando num contexto bastante histórico mesmo, enfim, isso é decorrência do colecionismo, né? Não fosse o colecionismo, a gente não teria a escrita da história da arte tal qual a gente conhece hoje. É uma parte, né, importantíssima, fundamental dessa escrita. Então, sim, acredito que essas coleções todas vão ser importantes para se contar a história da arte, porque é nas coleções que a gente vai identificar o que foi feito. Muitos colecionadores, nesta ideia do local, eles vão fazer importantes registros da sua cena, né? Então, assim, a gente tem
coleções importantes estaduais, né? A gente tem coleções estaduais, Santa Catarina, Pernambuco, Pará, São Paulo tem também, dá para fazer esse recorte nas coleções paulistas, nas coleções cariocas também, mas, enfim, e ali a gente vai conseguir entender como é que é a produção nessas regiões que não são consagradas, são conhecimento mais massivo, mas são importantes Uhum. localmente. Eles têm Uhum. o trabalho deles repercute localmente. Ô, Ney, a gente vai continuar aqui batendo papo. Eu estou gostando que as pessoas estão perguntando bastante, né? Então, nota-se que eles têm uma ansiedade. Outras lives talvez não tenham tanta interação, embora a gente não tenha tanta audiência nessa live como a gente tem em outras. Então, eu vou refazer o convite para você, para a gente testar. Estou fazendo ao vivo aqui, tá? Mas para a gente acertar essa internet aí e fazer uma live, quem Melhor, sabe né? até, enfim, por outros meios. Mas eu queria bater esse papo contigo porque bom, primeiro que é um tema de interesse particular, né? Eu gosto muito de conversar com você todas as vezes que a gente já teve a oportunidade de falar, porque é uma visão de coleção, né? Desde do start, né? Da faísca que gera a coleção, até do ponto de vista de continuidade, de repasse disso para filhos por exemplo, toca no ponto da conservação que o Tom falou. Que para nós galeristas, se a gente está atento, essa sua pesquisa ela dá muita pista, né? Ela dá muito direcionamento de como você constituir, abrir mercado, trabalhar, enfim. Então, não só, né? Porque eu gosto muito de você, enfim, a gente se afinou muito desde a primeira vez, mas porque o seu trabalho me interessa muito, a gente vai bater papo algumas outras vezes ainda. Sem O dúvida. Marcelo tem uma Uma, pergunta, o Marcelo tem uma pergunta legal aqui. Ney, todo tipo de colecionismo é válido ou você pensa que ele precisa de um recorte, de um foco? não, todo envolvimento com as formas, né, de colecionar são válidas. Não, claro que aí a gente não vai enquadrar nessa validação as lavagens de dinheiro, a especulação, esse tipo de coisa, não, né? Óbvio. Porque rola muito as aquisições por afeto, por afinidade, por gosto, por algo que mobiliza, não não necessariamente por uma questão, por um critério. Nem por isso desqualificar Tá. o processo da pessoa, né? Sim, sim. Que pena. É uma pena, a conexão hoje tá ruim, mas, Olha só, Ney, a gente já está caminhando aí para os 5 minutos finais, porque apesar da conexão, a hora também passa voando. Eu queria te agradecer pela disponibilidade, a gente tentou aí várias formas. Já fiz o convite, a gente vai marcar uma segunda vez vamos para sim. conversar aqui. Mas eu queria agradecer a sua disponibilidade aí numa quarta-feira gelada, de ter te tomado uma horinha para bater papo comigo e com o pessoal que está aqui curtindo. E vou programar uma nova agenda com você para a gente voltar aqui e bater papo com eles. Pode ser? Vai ser um prazer. Eu não curto muito, eu acho justamente por isso. O Instagram ele não é tão. Ele acaba sendo muito frágil. Uhum. Eu vi muitas lives que eu me aborreci sair por conta.
Vamos aprender a mexer no computador. Uhum. Você tem previsão de vir aqui para São Paulo ou não? Sim, tem, tu sabe disso. Muita. Mas Então tá bom. deixa eu terminar a tese e a pandemia dar realmente Trégua. uma acalmada, porque do jeito que tá, não dá. Sem dúvida. Tá muito complicado, né? Sem Queria dúvida. Sem dúvida. ficar contigo aqui um pouquinho, apesar dos Valeu. cortes. Isso aí. A gente se fala. Um grande beijo. Adorei. Tá bom. Obrigado, hein? Obrigado, Ney. Obrigado, pessoal, por ter participado. Desculpa aí um pouco da conexão, mas a gente vai marcar novamente para bater um papo com o Ney. E eu tenho certeza que vocês vão amar tanto o conteúdo quanto a pessoa, porque ele é um cara 100%. Ah, que é isso. Obrigado. Valeu, Ney. Um beijão. Valeu, pessoal. Beijo, Até mais. beijo, Márcio. Muito bem, muito bem. Então, obrigado, pessoal. Vou finalizar aqui a nossa live. Ela vai ficar no IGTV também, embora ela esteja com essa qualidade aí um pouco ruim, mas ela vai ficar no nosso IGTV. Então, dá tempo de vocês irem lá, quem perdeu alguma parte, para assistir, tá bom? Os últimos 3 minutos, obrigado pela disponibilidade, obrigado por sempre estarem aqui comigo e com os nossos convidados. E a gente se vê na próxima. Lembrando que a semana que vem, acho que já a semana que vem, a gente tem uma ação muito especial que vai acontecer por conta da Latitude Art Fair, uma feira de arte que vai acontecer dentro do canal do Artsy, né? Dentro do Artsy. Então, nós aqui da Uma Galeria vamos preparar alguma coisa bem especial para vocês e acho que vocês vão curtir. Tá bom? Um abraço. O Marcelo tinha perguntado se agora baixou um pouco a guarda das galerias de produzirem menos conteúdo na internet. A gente não tirou o pé por aqui. Muito pelo contrário, a gente está sempre pensando em como produzir alguma coisa um pouquinho diferente para que quebre essa rotina aí e fique um conteúdo interessante, tá bom? Beijo em todos, obrigado vocês que estão sempre aí do outro lado e a gente se vê na quarta que vem.